Hoje, no terceiro vlog do meu intercâmbio em Córdoba, vamos conhecer o maior parque da cidade e a cidade de Altagracia, que possui o Museu do Che Guevara e a Manzana Jesuítica, que é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Domingo, fomos ao prédio Capitalinas, que é o maior prédio da cidade, e apesar de ser um prédio comercial, é possível subir no último andar para ter uma vista completa da cidade. Caso você vá visitá-lo, tome cuidado com os horários, pois eles funcionam apenas de sexta, sábado e domingo, e o valor da entrada foi de 2.000 pesos. Assim que a gente chegou, a gente ganhou um voucher que podia trocar ou por água ou por refri e um alfajor. No caso, eu peguei uma coca e um alfajor. E além disso, eles ofereciam passeio de patinete elétrico ou de bicicleta para poder conhecer o centro histórico da cidade. A estrutura contava com uma parte aberta e uma parte fechada. Então, nessa parte aberta fazia muito vento, leve um casaco quando você for conhecer, e o chão era de areia. De lá de cima dava para ver diversos atrativos turísticos, principalmente a Praça São Martim, que é a mais conhecida. Mas caso você não conhecesse nenhum desses pontos, havia um guia do próprio local para poder contar um pouquinho onde estava cada coisa vista lá de cima. Dava para ficar muito tempo no local, funcionava até as 8 da noite, então a gente pôde ver o pôr do sol, apesar de estar meio nublado no dia. O dia não estava muito bom para poder tirar tantas fotos. Algo que eu senti falta e achei que eles deveriam colocar é um ponto de alimentação ou algo do tipo, como uma cafeteria. Até porque depois que a gente dá uma volta no lugar, já não tem mais muito o que fazer, a não ser ficar tirando as fotos e simplesmente sentado, sem fazer nada. Mas caso você esteja com dinheiro sobrando e tempo também, é um local interessante para a gente conhecer, até porque alguns pontos que você pode já ter visto em outros dias, você vai ver de uma maneira diferente, vista de cima. Segunda-feira, depois da aula, a escola levou a gente para fazer um piquenique no Parque Sarmiento. Esse parque é o maior da cidade e ele conta com mais de 17 hectares e muita área verde. E ele é tão grande e possui tantos locais para conhecer que a gente acaba se perdendo, tanto que um dia a gente foi e achamos que era só isso, uma pequena parte. E depois a gente viu que o parque era enorme, que ainda tinha muito que a gente nunca tinha visto. Como essa roda gigante, conhecida como Roda Eiffel, não consegui achar concretamente essa informação, mas eu vi que muitas pessoas dizem que é do mesmo criador da Torre Eiffel, porém não achei provas suficientes sobre isso. Esse parque é muito utilizado para praticar esportes, então toda hora a gente via alguém correndo, grupos de pessoas correndo, fazendo exercícios. Tinha até essa área que era provavelmente uma piscina. Então, quando for para esse parque, só ande sem rumo, sem algum objetivo específico, e que você vai se surpreender com a beleza do parque. Um restaurante de massas, principalmente, e estava delicioso a comida. Os preços são muito bons, muito melhores que no Brasil. E eu pedi esse prato de macarrão com camarão e mexilhões e foi em torno de R$ 30 apenas. Terça-feira, depois da aula, fomos para a cidade de Altagracia e a primeira parada foi no Museu do Che Guevara, que é uma figura que muitas pessoas amam e muitas outras odeiam ele, mas como era parte do passeio e da história de forma geral, da cidade, é interessante conhecer o que aconteceu com ele. Esse museu vai contar com um acervo muito completo de toda a história dele, tanto com fotos, objetos, livros e roupas que ele já utilizou. E algumas pessoas podem estar se perguntando, o que Ernesto tem a ver com Altagracia? Bom, ele e a família dele foram para a cidade porque quando criança o Ernesto tinha alguns problemas de asma. E a cidade era conhecida por ter um ar puro e que ajudaria nesse problema respiratório dele. Nesse local, realmente, se você não é muito interessada na história dele, é um passeio que pode ser pulado, mas para quem gosta, muita gente estava bem interessado e lendo tudo que tinha muita coisa, tinha páginas que ele escreveu, muitas fotos, com Fidel Castro. Apesar do museu parecer pequeno por fora, há diversos cômodos pela casa
E no jardim você pode tirar sua foto do lado do Che Guevara e também tem estátua dele quando criança para você tirar sua foto também. Depois pegamos o ônibus e fomos no Parque Itajamar. Esse parque ele é literalmente em volta dessa lagoa e pensa numa vista muito bonita que dá vontade de você ficar a tarde inteira só apreciando aquela paisagem. Tanto que tinha diversas famílias simplesmente sentadas lá ou fazendo um piquenique. E do outro lado desse lago temos esse letreiro com as iniciais da cidade e essa torre é hoje um ponto de informação turística para você poder tirar todas as suas dúvidas. E seguimos para o Museu Nacional Estância Jesuítica de Altagracia, que é considerado hoje um patrimônio da humanidade pela Unesco. O local está muito bem preservado e, além da própria parte para contar a história dos jesuítas, tem uma parte de exposições temporárias que são mais contemporâneas. A gente vai conseguir ver nesse local muitas coisas como eram antigamente, como eles viviam a produção, alguns objetos antigos até, e a própria estrutura, você pode ver, ela fica muito bem conservada, apesar de ter passado muitos e muitos anos. O local ele é bem grande e o principal é gratuito, não precisa pagar nada para poder entrar. E bem ao lado tem também essa igreja que está conservada, é uma igreja pequenininha, mas de certa forma charmosa pelo seu estilo. Esse foi o vlog de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e me seguir nas outras redes sociais e vejo vocês no próximo vídeo.